Bom dia, galera. Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de AutoCAD. A gente já fez a planta e já iniciamos o corte. E hoje a gente vai entrar na parte de cobertura do telhado, saber como funciona o madeiramento. E eu fiz esse projeto aqui no Sketch para poder mostrar isso para vocês e logo em seguida a gente vai para o AutoCAD fazer toda esse madeiramento e essa cobertura. Nossa cobertura ela é feita em cima da laje. E agora a gente vai ver a composição dessa estrutura de madeira. Nossa cobertura então é composta pelo frechal, que é essa madeira que se assenta em cima da nossa laje. Em seguida a gente tem a tesoura, que apoia sobre o frechal. E sobre a tesoura a gente tem as terças. Sobre as terças a gente tem o caibro e em cima do caibro a gente vai ter as ripas, que forma a trama, né? A trama é composta pelos caibros e ripas. E cada elemento desse tem um nome específico que a gente vai saber agora. Então a gente tem aqui em azul tesoura e a tesoura é apoiada em cima do frechal. O frechal, que é apoiado sobre a laje ou sobre a alvenaria, para distribuir a carga do telhado. E a tesoura é composta, então, pela linha, que é esta viga que apoia sobre o frechal, a empena ou perna, que é esta viga diagonal, no meio o pendural, que ele fica sobre a linha, né? Ele tem um espaço, ele não se apoia na linha. Aqui na diagonal, a escora diagonal ou asna, normalmente a gente chama de escora, e tem também o tirante para distribuir a carga do telhado. E esse elemento aqui é chamado chapuz, que ele segura a terça. O estribo é uma chapa metálica e acima das tesouras a gente tem a terça, os elementos aqui que vão suportar toda a trama, que é composto pelo caibro e pela ripa. E acima disso vem a nossa telha. Toda essa estrutura para segurar a telha. A nossa terça, ela tem uma distância máxima entre elas de 1,5 m. O nosso caibro tem uma distância entre eles de 50 centímetros de eixo a eixo. E a nossa ripa normalmente tem uma distância de 32 centímetros, mas lembrando que varia com o tamanho da telha. Essa última ripa, ela é colocada uma sobre a outra, ou um caibro nesse lugar aqui, para que a telha fique na mesma posição que as demais. E finalizando o telhado, a gente tem a tabeira, que é um elemento para proteger as madeiras e também de acabamento aqui do telhado. Nós temos a planta, que é uma seção, né, um corte no projeto, né, uma representação vista de cima, que fica desta forma. A gente tem aqui o corte longitudinal, que é uma seção que aponta onde estamos observando, nesse sentido, que é representado desta forma. E é aqui que essa representação fica mais complexa, que a gente tem que entender exatamente como é representado. Mas para a gente fazer este corte, a gente precisa primeiro representar o corte transversal, que é onde a gente vai puxar as linhas para a representação correta desses pontos aqui. E aqui a gente tem o nosso corte transversal, também apontando para o sentido da visualização do corte. Essa seta indica esse sentido. E a gente enxerga então esse corte da nossa edificação. E com ele a gente vai ter as alturas corretas para representar o corte longitudinal. Então a gente vai enxergar ele desta forma.
E o que a gente precisa é entender toda essa estrutura para poder representar corretamente lá no AutoCAD, as distâncias corretas, o desenho correto, a medida correta. Então vamos lá.